Olá, meus irmãos. Hoje eu quero fazer um vídeo falando a respeito do inferno. Eu já fiz alguns vídeos sobre isso, mas eu vi que é necessário explicar um pouquinho melhor o inferno. Existem duas coisas. O inferno, que nas escrituras falam que é a sepultura, onde é a primeira morte, presta atenção, a primeira morte, e o lago de fogo e enxofre, que é a segunda morte. Eu vejo que muitas pessoas, geralmente o sistema religioso, usa isso para explorar as pessoas, colocar medo nas pessoas. E aí muitas pessoas dizem que por eles falar que existe, é porque não existe. E aí algumas pessoas pegam os falsos profetas, porque eles não são nem capazes de reconhecer quem são os falsos e quem são os verdadeiros. Basta pegar os 10 mandamentos e os mandamentos que o Messias resumiu em 2. Amar o Pai e amar o próximo. Todo aquele que quebrar os 10 mandamentos e não amar o Pai, não amar o próximo, é falso profeta. Exemplo, Abraão. O Messias foi claro. Ele foi claro. Ninguém viu o Pai. Ninguém ouviu a voz deles. Se ninguém viu o Pai, ninguém ouviu a voz dele, quem é que falou com Abraão, Isaac, Jacó, Elias, Eliseus, Moisés, Salomão, Davi? Um bando de assassinos. Ora, não está escrito? O diabo e seus anjos vieram roubar, matar e destruir? Roubar a gente vê pelo sistema religioso hoje. O sistema religioso é o que mais rouba no mundo. Todas as religiões, sem exceção, é o que mais rouba as pessoas. Você acha que a religião foi feita por quem? Não foram feitos por eles? É difícil de entender isso? Rouba as pessoas, rouba a viúva deixa de comprar o remédio para ela, para dar o dinheiro para esses cães gulosos. O órfão, que era o dinheiro que era para dividir para as crianças carentes, eles roubam para comprar mansões, avião, tudo que é o que o mundo oferece para esses anjos caídos, esses demônios. Mas e o inferno? Existe mesmo? Será que muitas pessoas na internet, tanto na religião, a religião, por incrível que pareça, a religião ainda afirma que existe o inferno. Porque os anjos caídos ainda tiram barato, existe, e vocês vão para lá com prazer. Porque a gente está conduzindo vocês. A gente é o trem. Vocês são os vagões, vocês vão junto com a gente. Mas esses porcos indomáveis da internet não entendem. Se eles não são capazes de entender que quem falou com Abraão, Isaac e Jacó eram demônios disfarçados de anjo de luz. Presta atenção. O Messias, os apóstolos ainda falaram, cuidado que o diabo e seus anjos pode disfarçar de anjo de luz. Foi o que aconteceu com Abraão, Isaac, Jacó, Elias, Eliseu, Moisés, que depois o próprio diabo assumiu o corpo dele, Salomão, Davi, e muitos outros falsos profetas que estão na Bíblia, que a maioria é falso profeta. Mas os porcos não querem. É melhor que o inferno não exista, porque assim a gente pode explorar todo mundo, a gente pode roubar todo mundo. Não tem inferno. Não tem inferno. Então vamos explorar umas pessoas. Por isso que eles fazem isso. Mas resumindo, o lago de fogo e enxofre e o inferno. Inferno é a primeira morte, sepultura, cemitério. Vai lá, morreu, vai para o inferno, sepultura. Pronto, é ali a primeira. Agora a segunda, o Messias avisou. Vão chorar e ranger os dentes no lago de fogo. Quem é maior? Os falsos profetas, esses hipócritas, esses porcos indomáveis, eles não conseguem ver isso. A palavra final é do Messias. Se ele disse, vão ser lançados no lago de fogo e enxofre, lá vão chorar e ranger os dentes. A palavra final é do Messias. Se ele disse isso, é porque existe o inferno. E durante muitos anos, milênios, foi oculto isso de vocês. Mas há um pouco tempo atrás, como está escrito, nada que está tudo que está em oculto ia ser revelado. E vocês estão sabendo hoje aonde é o inferno. Já sabem, porque eu já falei para os irmãos. Mas por que os
porcos indomáveis não entendem. Muitos porcos indomáveis dizem: no final dos tempos vai cair fogo do céu e consumir todos. Só um minuto. Só um minutinho. Porque os porcos não entendem. Eles não entendem. Porque ele diz que depois do milênio vai cair fogo do céu e vai consumir a todos na terra. Só que tem um detalhe, um detalhezinho. Antes do milênio, 500 milhões, menos um, vai ser lançado no lago fogo e enxofre. Onde que é o lago de fogo e enxofre? Tem que ser um lugar bem grande para caber todas as gerações, desde Adão e Eva até a última geração. Por isso que ele é bem grande, para caber todos vocês que não acreditam no Pai e no Messias, não acreditam na verdade, trocaram a verdade pela mentira, sente prazer na mentira, é para onde vocês vão. É simples. Quando chegar a besta, acabar os 1335 dias, 500 milhões de anjos caídos que vão sobreviver, lembra? Pedras da Geórgia? Os porcos não entendem isso. Os 500 milhões que vão sobreviver são 1/3 dos anjos caídos que caíram aqui na Terra. Eles não morrem, eles vivem eternamente. É difícil de entender. Os 500 milhões que vão sobreviver são os anjos caídos que estão nos seus corpos. Mas o Pai, Ele é amor. Esse é um Pai verdadeiro. E o Messias. Mas Ele disse, se não fosse por causa dos eleitos, os eleitos, as duas testemunhas, 144 mil selados, ninguém sobreviveria, mas por causa de um deles, tudo foi mudado. Não era para sobreviver ninguém. E qual é o trabalho dos 144 mil selados e as duas testemunhas? Conduzir as pessoas para fora das grandes cidades. Selar as pessoas e tirar das grandes cidades e levar para as montanhas. Sem o selo desses homens, desses 144 mil selados, das duas testemunhas, não adianta ir para as montanhas que você não vai ter permissão de entrar. Ora, o Pai conhece a sua mente, o seu coração. Ou você acha que você pode enganar Ele? Sem o selo dos 144 mil selados e das duas testemunhas, não há como entrar nas montanhas. Porque os gafanhotos vão estar fechando tudo. Ninguém passa por lá. Somente aqueles que aceitaram a verdade antes da tribulação e receberam o selo. Esses podem ir para as grandes montanhas, para as montanhas, sair fora das grandes cidades nas montanhas. Esses podem. Ou você acha que depois de começar a tribulação, todo mundo que está na igreja vai sair, vamos para as montanhas. Não tem conversa. Sustentaram a Babilônia, fizeram parte da Babilônia, se uniram a eles, e depois, quando chega no último minuto, me arrependi, não é assim que funciona. Vão ficar nas grandes cidades, esses não receberam o selo. Todas as religiões, sem exceção, eles não receberam o selo, só quem está fora, e quem acreditou nos 144 mil selados, ou nas duas testemunhas, que são representantes, presta atenção, são representantes do Pai e do Messias na Terra. Eles, os 144 mil selados e as duas testemunhas, representam o Pai e o Messias na Terra. São eles que estão selando agora. O Pai confiou a palavra dele, e o Messias confiou a palavra dele, nas duas testemunhas e nos 144 mil selados. Sem eles, acabou, não tem conversa. Resumindo, quando acabar os 1335 dias, antes do milênio, presta atenção, porcos indomáveis que falam do inferno, que não entendem nada. Antes do milênio, acabou os 1335 dias, as duas testemunhas pegam a besta e o falso profeta. A besta é o primeiro, o falso profeta é o segundo. E depois o restante, dos quase 500 milhões menos um, que o diabo, Moisés, não vai agora, ele vai ficar o milênio aqui na terra. Quando isso acontecer, acabou os 1335 dias, as duas testemunhas voltam na terra, pegam o falso profeta e a besta e lançam lá no sol. Tá vendo o sol? O lago de fogo e enxofre, bem grande, bem espaçoso, sabe? Muitas vezes maiores do que a terra. Foi feito para ficar bem confortável, para vocês brincarem lá, de esconde-esconde, pega-pega, porque um vai querer pegar o outro lá, um vai querer se esconder do outro, os religiosos principalmente, lá no sol, quando estiver queimando, vão querer se esconder.
e os que seguiram eles vão ficar correndo atrás deles, igual pega-pega, sabe? É isso que vai acontecer. Aí eu pergunto, antes de cair fogo do céu e consumir todos, hipócrita, porcos e domáveis, que não sabem o que estão falando, vocês são pedra de tropeço. Não se esqueça, naquele grande dia, haverá 2 homens em pé, em frente ao Pai e o Messias. E o testemunho deles é tão verdadeiro como o dos apóstolos, tão verdadeiro como o do Messias. Então cuidado com a língua de vocês. Porque tudo o que vocês estão dizendo está sendo escrito no livro de vocês. E vocês vão ter que dar conta naquele dia. Estão dizendo que não existe inferno. Você acha que depois de toda essa zona que aconteceu nesses 7.000 anos, matação, tudo, o pai vamos dizer, ele é mau, ele é ruim. Não, ele não é ruim, ele é justo. Ele não quer que ninguém vá para lá. A pessoa vai para lá sozinho. Ele criou, tá lá. Ele disse ainda para os anjos naquela época, antes do ser humano estar vivo, falou assim, olha, tá vendo o sol? Se arrependam. Se vocês se arrependerem, vocês têm chance de não ir para lá. Mas se vocês não se arrependerem, vocês vão para lá. Eles vieram para essa terra, fizeram tudo o que fizeram, e agora, ótimo, acabou, vou morrer, acabou. Fica tudo por isso mesmo. Esses montes de assassino que teve aí na terra, essas pessoas ruins que teve na terra, que explorou, matou todo mundo, judiou das pessoas, vai pra tumba, morreu, acabou. Legal, né? Então é bom fazer o mal na terra. É legal fazer, porque não tem julgamento depois. Isso é o pensamento dos hipócritas, porcos indomáveis, exploradores, cães gulosos disfarçados de anjos de luz. Estou avisando. Naquele dia, quando estiver perante o Pai e o Messias, haverá 2 homens em pé do lado deles. E eles, o testemunho deles, como eu disse, tem o mesmo valor do testemunho do Messias, tem o mesmo valor do testemunho dos apóstolos, tem o mesmo valor do testemunho dos verdadeiros profetas. O mesmo valor. Haverá 2 homens em pé do lado deles. E eles, o testemunho deles, como eu disse, tem o mesmo valor do testemunho do Messias, tem o mesmo valor do testemunho dos apóstolos, tem o mesmo valor do testemunho dos verdadeiros profetas. O mesmo valor. Porque o Pai, o Messias, os apóstolos, os profetas, os verdadeiros profetas, os 144 mil selados, as 2 testemunhas são um no Pai e no Messias. Um só. É uma somente. Um só testemunho. Não existe 2 testemunhos. Então, e os porcos, o que eles fazem? Não existe inferno. Criação da Igreja Católica. Criação dos judeus. Criação do Islã. Cada um criou. Lógico, eles usaram isso para tocar o terror, para arrancar dinheiro das pessoas. Mas eles usaram uma verdade. Então, resumindo, quando acabar os 1335 dias, antes do milênio, ainda nessa geração, as 2 testemunhas, depois de serem mortas, ressuscitar e voltar na terra, eles vão pegar primeiro o falso profeta, a besta, e lançar no sol. Depois disso, os outros 500 milhões de anjos, menos, claro, a besta, o falso profeta, que já foram, e, é claro, Moisés. Esse não vai para o sol agora. Ele vai por último. Esse sim vai só depois do milênio, depois que cair fogo na terra e consumir a todos. O que os hipócritas, esses porcos indomáveis não pensam, e me irritam isso. Porque naquele dia o julgamento do Pai e do Messias vai precisar de uma testemunha falando isso. Testemunho verdadeiro. Assim como o Messias vai dar testemunho das pessoas que ele ensinou. Assim como os apóstolos vão dar testemunho das pessoas que ele ensinou. Os verdadeiros profetas vão dar testemunho das pessoas que ele ensinou. Então, porco, não se esqueça que nessas gerações, quem dá o testemunho de vocês, do sistema religioso, são 144 mil selados e as 2 testemunhas. O Pai confiou neles. O Pai não confia em qualquer pessoa. O Pai sabe o que está fazendo, ele conhece. Conhece muito bem cada um. E ele sabe em quem ele entrega a palavra dele e o pão verdadeiro dele. Mas resumindo, o que os porcos não entendem é isso. Antes do milênio, 1000 anos antes, a besta e o falso profeta vai ser lançado no lago de fogo e enxofre, junto com os outros 500 milhões de anjos, menos um, vão ser todos lançados no lago de fogo. Os seres humanos, presta atenção, os seres humanos, esses que morreram e não foram salvos, esses vão ressuscitar depois de um dia, depois do milênio, para o julgamento. Aí sim vai cair fogo do céu e vai consumir todos, e aí sim todos vão ser lançados no lago de fogo e enxofre e vão pagar
o dobro do mal que fizeram. Se viveram 50 anos na terra, vão pagar 100, depois de 100 anos, chega a segunda morte, o sol, o próprio sol, ele vai consumir a pessoa durante esses anos. Se ela viveu 50, vai pagar 100. O sol vai consumir essa pessoa durante 100 anos. Depois dos 100 anos, o sol mesmo mata essa pessoa, consome e essa pessoa desaparece. Agora, os anjos caídos, que estão aqui mais de 7.000 anos, tocando o terror na terra, explorando, fazendo tudo que é de maldade na terra, esses vão ficar eternamente, porque eles vivem eternamente, então eles vão ficar lá eternamente. Mas o ser humano não. O ser humano vai pagar só o dobro. Viveu 20 anos, paga 40. Viveu 40, paga 80. Viveu 80, paga 160. É assim que funciona. Um pai justo e verdadeiro. Ele não quer que ninguém vá para lá, não. Ninguém. Tem 144 mil selados na terra ensinando a verdade hoje. E as duas testemunhas, mas ninguém quer ouvir eles. Assim como vocês, porcos, indomáveis, hipócritas, também não ouviram o Messias, né? Colocaram dúvida na época. Aquele povo que desconfiou do Messias, não acreditou no Messias, são vocês hoje, a mesma pessoa, vocês são descendentes deles. Porque vocês não sabem captar, não sabem ver a diferença entre o verdadeiro e o falso. Por mais que nem se o Messias viesse aqui nessa terra hoje, eu tenho certeza absoluta que vocês matariam ele de novo. Tanto é que o Messias e o Pai mandaram dois. E o que vocês vão fazer? A mesma coisa que vocês fizeram com o Messias. E ainda, melhor, vão trocar presente ainda, vão dar uma festa, vai ser uma maravilha. Mas esses 500 milhões de anjos caídos que hoje estão em corpos de seres humanos, estão no corpus eterno dele, eles vão ter uma surpresa agora. No próximo vídeo vocês vão ver o que vão acontecer com eles. Eles vão pagar esses 1.335 dias, eles vão pagar tudo o que eles fizeram nessa terra durante 7.000 anos. Quase 7.000 anos. Eles vão pagar. E vão pagar bem caro. Tudo o que eles fizeram, eles vão começar a colher ainda aqui. Aí depois vão ser lançados no sol, lago de fogo e enxofre. Lago de fogo e enxofre. Presta atenção, o sol foi feito bem grande. Muitas vezes maior do que a terra. Por quê? Para caber todas as pessoas lá. Como eu vou dizer e repetir de novo. O ser humano não vai ficar eternamente no sol queimando. O Pai não é ruim. Ele avisou. Ele avisou. Todos os que ele mandou aqui apanharam. O filho dele, vocês viram o que aconteceu. O primeiro, o Messias, vocês viram o que aconteceu com ele. Vocês viram o que aconteceu com os apóstolos, com os verdadeiros profetas. Você acha que o Pai ia deixar isso barato? Além de ser pai, ele é justo. Você acha que ele ia ver os filhos dele sendo pregado no madeiro, sendo cuspido, e ia deixar isso barato? Se alguém, vocês que são humanos, se alguém bate no seu filho, vocês já vão lá defender? Imagina aqueles que mataram o Messias e fizeram o que fizeram com ele. E o que está escrito é pouco. Fora o que eles fizeram com ele, que ele ficou 33 anos e 8 meses praticamente na terra. Ele foi perseguido dia a dia. E aí, hoje os porcos do mal dizem que não existe o inferno. Cada um é cada um, eu digo, cada um é cada um fala o que quer. Mas está escrito, as letras vão estar aqui. O lago de fogo e enxofre foi feito para o diabo, seus anjos e todos aqueles que fizerem parte dessa árvore. Árvore ruim, que não dá frutos bons. Vocês escolheram o caminho. Vocês podem escolher. Ou segue eles, ou segue o Messias. Agora, não pode ficar meio a meio. Quando você diz que o inferno não existe, que o lago de fogo, o inferno é a sepultura, a primeira morte, o lago de fogo e enxofre é a segunda morte. Quando você diz que não existe, você está dizendo que o Messias é mentiroso. E você, para mim, é um hipócrita. Para mim, quem diz que Abraão, Isaac, Jacó, Elias, Moisés, Salomão, Davi e outros falsos profetas é profeta do Pai, sendo que o Messias avisou. O Messias, o primeiro filho, ele avisou. Ninguém viu o Pai. Ninguém falou com ele. E vocês vão contra ele? Contra o Messias? É porque vocês merecem mesmo. Eu digo, naquele dia, tem alguém que vai dar testemunho. Um vai acusar, que é Moisés. Ele é o acusador. Está escrito. Moisés é o acusador. E alguém vai dar o testemunho que vocês fizeram isso, sabendo da verdade, mesmo assim insistiram na mentira. Ensinaram a mentira para o povo e fez milhares de pessoas tropeçarem. Não existe o inferno?
Tudo bem. Naquele dia, depois do milênio, claro, aqueles dois homens que estão em pé do lado do Pai e do Messias, eles mesmos vão apresentar para você, sua mulher, seus filhos, para sua família, o inferno. E com os braços deles mesmos, eles mesmos, que ensinaram vocês e vocês não acreditaram, eles dois mesmos que vão lançar vocês lá em cima, no lago de fogo e enxofre, para vocês nunca mais ter dúvida disso. Para vocês nunca mais duvidar da palavra do Pai e do Messias. E os 144 mil selados que estão ensinando hoje, eles farão o mesmo. São eles que vão pegar aqueles que eles ensinaram e rejeitar a verdade deles, e eles que vão lançar lá em cima, no lago de fogo e enxofre, no sol, as pessoas que rejeitaram e duvidaram da palavra deles. Porque o Pai confia a palavra dele, o Messias confia a palavra dele em pessoas verdadeiras, não em pessoas falsas. E mesmo assim, até os dias de hoje, as pessoas na religião, aqui na internet, todo mundo ainda continua. Mesmo a gente falando para vocês que o diabo é Moisés, que Abraão, Isaac e Jacó falou com o diabo, isso foi tudo uma armadilha. Eles criaram as 12 tribos para perseguir os 12 apóstolos. E todas as gerações dos apóstolos que eles foram ensinando para perseguir e matar. Mas vocês não acreditam, vocês preferem a mentira. Então, naquele dia, como os hipócritas, os porcos, não entendem o que eu falo, parece que são... Como diz, o Pai disse que é cego mesmo, cego guiando cego. Eles dizem que não existe lago de fogo e enxofre. Eu digo para vocês que duvidam da minha palavra. Se arrependam. Porque naquele dia, depois do milênio, porque eu digo para vocês, quem apoia Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, Elias, Davi, os falsos profetas, e diz, muda a palavra do Messias, o Messias diz que o lago de fogo e enxofre vai ser feito para os diabos e seus anjos, e lá eles vão chorar e ranger os dentes, junto com todos aqueles que seguirem ele. Se você diz que o Messias é mentiroso, digo para você, você não é digno de entrar no reino do céu. Todo aquele que apoia, que acredita em Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, Elias e todos esses falsos profetas, assassinos, vieram roubar, matar e destruir, não é digno de entrar no reino do céu.